Estou aqui no estúdio agora com o Igor Tax. Igor, bem-vindo ao SBT Comunidade, meu irmão. Sinta-se em casa. Você que comanda diariamente o SBT Notícias. E, aliás, hoje, 6 horas da tarde, programa especial, né? Sem dúvida. Bom dia para você, Leandro. Bom dia a todos os telespectadores do SBT Comunidade. Parabéns pela entrevista agora exclusiva com o prefeito eleito, primeira entrevista dele. Primeira entrevista para a televisão. Para a televisão, no com a Marcela Marcela da televisão, exatamente. Está confirmado a presença dele hoje ao vivo aqui às 18 horas também no SBT Notícias para falarmos sobre esses assuntos que a Marcela já antecipou, né? Sobre esse futuro que todos nós estamos esperando, né? Passa-se a eleição, encerra-se o sufrágio universal das urnas e começa o processo de governo de transição e na sequência do próprio governo do Abílio, né? Falando sobre a eleição muito disputada, muito intensa, repleta de nuances, né? Envolvendo a polarização que se estabeleceu entre direita e esquerda, reproduzida do cenário nacional para o cenário local. E vejo que o grande derrotado dessas eleições são os institutos de pesquisa, né? Que erraram tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. O que faz com que a população possa, de alguma maneira, estar atenta a essa questão dos números e também os marqueteiros, Leandro, porque eles foram orientados também pelos institutos. Com base nas pesquisas. E muitos erraram as estratégias porque estavam com dados errados. Recebendo informações erradas das ruas. Isso eu falei que era muito importante a gente analisar, porque a pesquisa ela trouxe um cenário equivocado para o eleitor, mas a própria campanha, os próprios políticos gastam valores significativos com pesquisas que apresentaram para eles números que não refletiam a ideia das ruas. Mas tem um ponto que eu queria a sua análise. Pode até colocar as imagens da vitória do Abílio enquanto isso, porque no Brasil, em quase 80%, as pesquisas acertaram, cravaram os resultados. Mas em Cuiabá, existe uma dificuldade dos institutos se aproximarem, pelo menos, dos números que as urnas apresentam. Qual é a diferença em Cuiabá que bagunça a mente dos presidentes de institutos de pesquisa? Tem várias teses, né? Acho que a primeira, a gente pode dizer que o que faz um instituto errar? Um ponto, incompetência. Segundo, e incompetência é o quê? Não saber fazer a pesquisa. Segundo ponto, má fé, né? Influência econômica no resultado das pesquisas. Infelizmente isso acontece e bastante aqui em Mato Grosso, na alteração de resultado, né? E o terceiro ponto é a falta de leitura, de captar o momento do eleitor, né? O único instituto que acertou no primeiro turno errou no segundo, né? Foi o único que deu vitória ao Lúdico, foi o Atlas. Vê como é que tá sem parâmetro o negócio. Acertaram no primeiro turno e erraram no segundo. E foi o único que errou feio, porque todos erraram, mas quem errou feio foi o Atlas, porque ele deu, além de não ter dado empate técnico, ele deu vitória pro Lúdio. Vitória pro Lúdio, apertada, mas vitória. Se você pegar a pesquisa do Atlas do dia 20, ela cravava o resultado das urnas. Ela deu exatamente o resultado que deu nas urnas. Só que ela deu uma queda do Abílio de quase 5 pontos em 5 dias, quase 1 ponto por dia, e essa queda não aconteceu. Então os institutos não estão conseguindo ler o eleitor, decifrar o eleitor. Mas por que isso acontece aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso? Eu não consigo responder essa pergunta para você. Por quê? Porque se isso estivesse acontecendo em outros estados, nós poderíamos dizer que é um fenômeno nacional. Mas não. Mas como é algo local, como explicar isso? Os institutos vão ter que estudar e mostrar. E aí dá a entender que a segunda tese, a má-fé, pode ser maior do que a primeira incompetência. Eu acho que as pesquisas em Mato Grosso vão ficar mais caras. Possivelmente. Eu quero falar, olha, lá eu vou ter que dedicar mais tempo, montar mais equipes, porque o eleitor cuiabano tem criado um nó na cabeça dos marqueteiros. Tanto que você tem institutos tradicionais, né? O Gazeta Dados é um dos principais institutos de Mato Grosso, um dos mais tradicionais. Não fez no segundo turno. Já receoso. Você não teve a manchete do jornal A Gazeta, como sempre teve, cravando, por exemplo, quem será... Como teve no primeiro turno. Como teve no primeiro turno. Ou seja, existe uma mudança no comportamento do eleitor que gerou uma mudança no comportamento dos institutos de pesquisa. O eleitor está independente, ele não ouve mais apoiadores políticos, ele não está mais influenciável por uma série de fatores que os marqueteiros anteriormente utilizavam. Então, os marqueteiros, os institutos de pesquisa vão ter que se reinventar para conseguir decifrar o pensamento do eleitor daqui para frente. Igor, analisando esse cenário, primeiro, eu quero te fazer algumas perguntas quanto a 2026 para a direita e para a esquerda mato-grossense. Mas antes disso, o Matheus Mendes preparou uma reportagem para a gente mostrando como sai o PL desta eleição municipal de 2024 no estado de Mato Grosso. Está no ponto a reportagem?
Enche a tela. Com a vitória de Abílio Brunini em Cuiabá, o PL está à frente das prefeituras das 4 maiores cidades do estado. Flávia Moretti foi eleita em Várzea Grande, Cláudio Ferreira em Rondonópolis e Roberto Dorner em Sinop. O partido foi o segundo que mais conquistou prefeituras em Mato Grosso, atrás apenas do União Brasil, partido do governador Mauro Mendes. O União Brasil venceu em 60 municípios. O PL em 22 e o MDB, com 18 prefeituras, fecha o pódio das eleições de 2024 no estado. Depois vem o PSB com 15 prefeitos eleitos. O Republicanos, com 12, PP e PRD estarão à frente de 4 prefeituras cada. PSDB de 3, o PSD de 2 e o Novo e o Podemos conquistaram uma prefeitura cada. A derrota de Lúdio Cabral em Cuiabá deixa o PT, partido do presidente Lula, sem nenhuma prefeitura em Mato Grosso. O partido lançou 19 candidatos, mas perdeu todas as disputas. Igor Tax, nós temos agora 2 cenários importantes. Primeiro, a direita sai fortalecida? Sai. Mas temos 2 anos de vidraça. Porque eu saio do campo da oposição e vou para o comando das 4 principais cidades. Tirando o seu Roberto Dorner em Sinop, que já foi testado, avaliado e aprovado pelas urnas, temos Abílio, Flávia e Cláudio, sem experiência no executivo, os 3, e que terão 2 anos de uma exposição exagerada até 2026. Tem o Sérgio de Primavera também. Isso, e tem o Sérgio de Primavera. Isso pode ser bom ou ruim. Então, a direita sai em 2024 forte, mas ela terá que trabalhar muito para chegar em 2026 forte, né? Você tem toda a razão, Trindade. Por quê? Agora era o momento de desafio. Ontem, numa entrevista, o deputado José Medeiros, que é pré-candidato ao Senado, estava falando exatamente sobre isso. A importância agora do governo. Por quê? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. E a expectativa em torno de um governo de direita é muito grande. A expectativa nestes nomes que eu citei, com exceção do senhor Roberto, como você citou, que já teve a sua aprovação validada nas urnas, todos os outros precisam mostrar serviço, precisam trabalhar. E trabalhar muito, porque terão oposição, e uma oposição, inclusive, dos seus próprios eleitores, que é mais difícil. Uma cobrança do próprio eleitorado de direita aqui em Mato Grosso. Eu vejo que para 2026, o campo está aberto, centro-direita favorito. O PL não tem uma união interna tão grande quanto se imagina, né? A direita, sim, ela é unida, mas o PL tem algumas divergências, né? Um exemplo da prefeita de Várzea Grande, que não teve um apoio direto do senador Wellington Fagundes. O senador apareceu ali na reta final, ela chegou inclusive a fazer uma crítica ao senador, que é o principal nome dentro do partido. Agora o Abílio, como prefeito de Cuiabá, também será um grande nome dentro do partido, cheio de lideranças fortes. Então o PL precisa, e aí o presidente do partido vai precisar ter estratégia, estabilidade, para poder organizar todos esses nomes dentro de um partido só, né? Fica forte, é o partido que vai governar o maior número de pessoas dentro do estado, né? Capital, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, Primavera, são os maiores colégios eleitorais do estado de Mato Grosso. O PL vem muito forte. Agora, com uma grande vitória, vem uma grande responsabilidade, porque vai ter que acertar em todos os municípios. Exatamente, passa a ter teto de vidro, passa a ser vidraça, e aí isso pode ser muito bom para 2026 e pode ser um calcanhar de Aquiles para 2026. Além disso, o Ananias, quando montar a chapa do PL, ele não poderá contar com os votos do Abílio na chapa para federal. E o Abílio fez 80 mil votos. O Abílio pode fazer muita falta para a direita na composição de 2026, né? E eu acho que vai, né? O Ananias, numa entrevista ontem, na hora da euforia, ele disse, não, agora é hora de nós termos 2 senadores de direita, 2 senadores do PL. Né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de declaração, porque a eleição para 2026 ela é muito complexa, né? Veja que o Pivetta, atual vice-governador, pré-candidato ao governo e deve ser candidato à reeleição, apoiou o Abílio. E, inclusive, apoiou financeiramente na reta final, né? E o Abílio vai apoiar um candidato PL ou se comprometeu agora em apoiar o Pivetta para a reeleição? O PL vai abrir mão de disputar o governo para ter uma chapa no Senado? E o governador Mauro Mendes, como é que fica? Ele é do União Brasil e também apoiou o Abílio. Então, são muitas peças, Leandro, para se encaixar daqui para frente. Eu sempre digo o seguinte, infelizmente, mas a gente tem que constatar a realidade,
Para os políticos, o ano de 2025 não existe. A gente pula de 2024 no calendário para 2026. Então, 2025 faz parte de 2026, porque já está todo mundo pensando nessa eleição. Agora, no campo da esquerda, nós tivemos em 2022 uma deficiência de nomes. Rosa Neide foi muito bem votada para deputado federal, com 130 mil votos, mas o segundo colocado no campo da esquerda fez 7 mil votos e ela acabou ficando sem legenda. A eleição municipal de Cuiabá cria novas forças políticas para a esquerda, com Carlos Fávaro muito forte e Lúdio Cabral que sai. Ninguém esperava no início da campanha que o Lúdio tivesse 15% dos votos. Ele sai com 141 mil votos. Ele fez só em Cuiabá mais votos que a Rosa fez no estado inteiro para deputada federal. Além da Rafaela Fávaro, que também sai forte da campanha, porque se apresentou ao público e foi muito bem durante o período eleitoral. Então a esquerda passa, e eu quero ver se essa também é a sua opinião, Igor, a ter nomes para 2026 para essa composição, né? A esquerda, representada pelo PT, pelo PSD aqui em Mato Grosso, né? O PSB está mais para centro ali, alguns vereadores do PSB apoiaram o candidato, o prefeito eleito Abílio, né? Mas você tem razão, né? A Rafaela Fávaro, eu vejo que ela vai ser uma concorrente do Lúdio, né? Ou ela vai para estadual ou para federal. Imagino que se ela fizer uma dobradinha com o Lúdio é estadual, com chance de ser um dos mais votados para estadual, e a Rafaela para federal, são nomes fortes, né? E eu perguntei a ela aqui na entrevista que fizemos na semana passada com ela no SBT Notícias, se independente do resultado da reeleição, se ela tinha pretensão de continuar na política eleitoral. Ela afirmou que sim. Então, ela é candidata do PSD ou a estadual ou a federal. Eu imagino que a federal, devido para não concorrer, tirar voto do Lúdio e vice-versa. No caso do ministro Fávaro, ele marca a posição em Cuiabá, que ele não tinha, né? Apesar de não ter sido vitorioso, né? Ele marca uma posição importante em Cuiabá para o seu projeto de reeleição. Não acho que o Fávaro, Trindade, será candidato ao governo do Estado. Imagino que o PT talvez tenha uma candidatura para marcar posição, como aconteceu na eleição passada, com a candidatura da Márcia, apoiada ali pela esquerda, mas eu acho que o Fávaro vai para um projeto de reeleição, o que garantiria a ele a continuidade do ministério com uma possível reeleição do Lula, né? Então, eu vejo que existe uma reorganização. O Lúdio continua na Assembleia Legislativa, volta para a Assembleia mais forte do que saiu, né? Isso é fato, mesmo existem candidaturas que você sai derrotado, mas vitorioso. O Lúdio sai com uma votação muito maior do que ele teve em 2020. Em 2020 ele teve 140 mil votos, e agora ele superou a votação de 2020, ele superou a votação do Alexandre César em 2004, quando o Alexandre perdeu para o candidato Wilson Santos à época, apesar de, na porcentagem, o Alexandre ter passado, chegou a 47% das intenções de votos, o Lúdio teve. Então, a maior chance que o PT teve de ganhar a eleição em Cuiabá foi com o Lúdio. Então, não se esperava nem que ele estivesse no segundo turno. No segundo turno, sempre se pensou no cenário Abílio e Botelho. Aliás, Botelho e Abílio. E o Lúdio fez uma campanha bonita, conseguiu se reorganizar. Basta saber agora como é que a esquerda vai lidar com isso daqui para frente em Mato Grosso. É porque a esquerda ainda tem Rosa Neide como nome, que também deve disputar as eleições, Valdir Barranco, e nesse campo progressista tem José Carlos do Pátio, que também fica sem mandato agora, porque entrega, já foi reeleito em Rondonópolis e que vem para uma disputa ou para federal ou para estadual. São nomes que agora passam a compor a esquerda também. Eu acho que na proporcional, a esquerda sempre vai ter posicionamento. Na Assembleia Legislativa, está ausente agora da Câmara de Vereadores, né? No PT não tem uma vaga, mas na proporcional sempre teve representatividade. O Lúdio está garantido, o Barranco sempre teve a sua votação, a Rosa Neide deve ser eleita a um próximo cargo, com certeza o PT deve organizar a estratégia interna para que ela ganhe o mandato. Ela foi a mais votada e não ganhou a eleição, o que é ilógico para um processo eleitoral. Na proporcional sempre vai bem. Agora, na majoritária, eles precisam se organizar. A esquerda, de uma maneira geral, precisa organizar. E tem um partido que é importante para saber para que lado que vai, que é o MDB. O MDB apoia nacionalmente o PT, mas aqui em Mato Grosso apoiou o Botelho no primeiro turno e está indefinido para 2026. A tendência, no meu ponto de vista, do MDB para 2026 é se unir a PSD, a se unir ao PT, a se unir o PCdoB, a se unir o PV,
para 2026. Lembrando que ainda existe possibilidade de mudanças de partidos. Daqui até lá pode ter fusão de partidos, criação de novos partidos. Tudo isso pode acontecer. O PSDB, por exemplo, quer fundir com alguém. Tá? O PSDB desidratou no Brasil todo. O PSDB quer voltar a ser protagonista. Então, daqui lá muita coisa vai acontecer e os campos agora, quando eu digo os campos, não são uma família Campos, né? Os campos estão abertos, o campo está aberto para a construção de novas lideranças, para a reorganização de lideranças antigas e tudo pode acontecer em 2026. Não dá para cravar absolutamente nada. E nesse caldeirão da esquerda, com esses nomes, pode cair ainda de paraquedas Janaína Riva. Então é um turbulhão de emoções que daqui para 2026. Haja coração, como Haja diria. coração, muitas coisas vão acontecer. A gente vai continuar, obviamente, cobrindo, né, como é o nosso dever aqui no SBT. A SBT deu uma aula de jornalismo durante essa cobertura, entrevistando todos os candidatos, dando espaço isonômico a todos eles, tanto aos candidatos derrotados quanto o candidato vitorioso, entrevistando, fazendo matérias. Parabéns a você como diretor de jornalismo aqui da casa, que abriu esse espaço para que o SBT fosse a grande emissora que desse espaço não só aos candidatos, mas também às mais diversas manifestações dos telespectadores, né? Acho que nós somos a emissora que mais abre espaço para que o telespectador fale, dê a sua opinião, participe, e isso de fato é democracia plena.